Boa noite, boa noite. Nossa, o pessoal tá super esperto aí, participando rapidinho do nosso espaço aqui. Desculpa não estar programando o horário, mas de acordo com o que for vindo aí. Salve, Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu vou começar falando um pouco mais sobre as perguntas que foram feitas no evento, tá? Tem perguntas fantásticas aqui que eu acho que vai ter bastante material para a gente conversar. Seja bem-vindo, Alexandre. Super rápido, super rápido. A galera tá esperta aí, já tá entrando rapidinho aí no esquema, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, Meire, seja bem-vinda também. Eu estou preferindo fazer essa conversa nossa no período da noite, que eu sei que é um horário que está um pouco mais tranquilo para os donos de escola, eventualmente também é um horário que eu estou um pouco mais tranquilo, que a gente consegue conversar com mais calma, né? E trocar um pouco mais de ideia, tá, pessoal? Se alguém achar que de repente durante o dia ou achar que tem que ser mais cedo também, dá um toque aí, a gente muda, mas no primeiro momento esse horário aí entre 7 e 8 horas, eu estou achando que é um horário que a gente está conseguindo conversar bem. A pergunta que eu estou trazendo hoje aqui, a primeira pergunta da lista lá, eu estou sem o nome da pessoa que fez, então se for algum de vocês aí que tiver feito a pergunta, por favor já se manifestem depois aí. Mas eu pedi para o pessoal da organização do evento mandar para mim agora o nome das pessoas que fizeram as perguntas, só para dar o crédito aqui. Mas eu já queria hoje ir para casa com uma dessas perguntas que eu achei muito boa, já discutidas hoje aqui. E a pergunta foi a seguinte: como fazer as campanhas de divulgação de cursos profissionalizantes darem certo, sem falhas? Qual a melhor forma? Pessoal, eu acho que o que mais frustra, né, quando a gente procura desenvolver uma ideia, é justamente a gente ter uma expectativa do resultado daquela campanha e essa expectativa não ser atendida, a gente não alcançar aquele resultado e fica com essa sensação de que aquela campanha era boa, mas falhou. Obrigado pelo coraçãozinho aí, tá? Se estiver fazendo sentido o que eu estou falando, vão dando feedback, tá? Só dando uma apertadinha na tela, a gente vai conversando. Então fica essa sensação, ou seja, eu tenho um planejamento, tenho uma ideia para executar e essa ideia não alcança o resultado que eu esperava e aí a sensação de falha. Então eu acho que o primeiro passo para fazer uma campanha de divulgação de cursos, dar certo, sem falhas, é primeiro adequar a expectativa. Tá? Eu acho que o primeiro ponto, que parece que é uma falha, mas não é uma falha. Às vezes é só a expectativa que estava aquém daquilo. Então, o passo anterior a começar a executar a campanha é o seu bom planejamento. E esse bom planejamento vai permitir a gente chegar numa expectativa adequada para aquela campanha. E aí sim, se aquela expectativa adequada para aquela campanha com um planejamento bem feito não for atingida, podemos então considerar que houve uma falha. Porém, em PNL a gente fala muito que não existe erro ou acerto, tá? No final tudo gera resultado, às vezes um resultado bom, às vezes um resultado não tão bom. O que não pode é que esse resultado, se ele não for tão bom, seja repetido. E a única forma da gente saber que ele não foi tão bom para não repetir é a gente medir. Então lembra quando a gente falou sobre ROI? Na periscopada anterior aí, né? A gente falou sobre retorno sobre investimento. Eu acho que a grande falha que acontece na falta de adequar a expectativa é justamente não prever um ROI. Então, por exemplo, esses dias um cliente, conversando com ele, ele comentou o seguinte: poxa, outro dia eu fiz uma campanha de indicação de amigos e não deu certo, foi um fracasso. Eu consegui 10 amigos indicados e nenhuma matrícula. Eu falei, perfeito, com quantos alunos você conversou? Eu falei, eu conversei com um que me indicou 10 e eu não fechei nenhuma matrícula. Eu falei, bem, talvez a gente tivesse que ter conversado com uns 50 para conseguir uma. Então quando a gente conversou com 10, não deu quantidade suficiente para conseguir ter retorno. Não é assim que funciona? Eu me lembro que quando eu saía de porta em porta para vender matrícula, eu batia às vezes saía com uma equipe de 4, 5, 6 pessoas junto comigo para eles verem eu fazendo o trabalho. E quando eu batia na primeira porta, a expectativa do vendedor que estava me acompanhando vai vender. E às vezes não vendia. E ele olhava para mim com a cara, você disse que é o cara que vende e você não vendeu, né? E eu perguntava isso, falei, quantas vendas eu fiz nessa casa? Aquela casa que foi a primeira que eu bati que eu não vendi. E eu perguntava, quantas vendas eu fiz hoje nessa casa aqui? E o pessoal falava, nenhuma. Eu falei, a resposta é errada. Na verdade, eu acabei de fazer 0,25 vendas. Ele falou, como assim? Eu falei, vamos para a segunda. Batia na segunda casa e às vezes não vendia. Eu novamente perguntava, e quantas vendas eu fiz na segunda casa? Eles falavam, nenhuma. Eu falei, errado de novo, eu fiz mais 0,25, já fiz 0,5 vendas. E aí, geralmente, na segunda, na terceira, mas
impreterivelmente, no máximo na quarta, muito raramente passava disso, eu conseguia fazer uma venda. E eles falaram, mas como que você sabia que você ia vender até 4? Eu falei, simples, eu já bati em mais de 1000 casas, de porta em porta, vendendo curso. E toda vez que eu bato na porta de uma casa, eu anoto qual foi o meu resultado. E eu faço uma média. E eu tenho comigo hoje, muito claramente, que a minha média, depois de fazer uma amostragem de 1000 casas que eu bati, é que a cada 4 casas eu fecho um contrato. Então isso me dá resiliência. A cada vez que eu faço uma venda, uma tentativa de venda numa casa, eu sei que eu já fiz um pedaço da minha caminhada, porque impreterivelmente com 4 eu fecho uma. Então a gente tem que saber exatamente quanto é esse nosso break-even, quanto é o nosso ponto de resultado, de curva. O seu vendedor tem que saber esse número. A sua campanha com panfletagem tem que saber quanto que é a média que você vai esperar. Então qual é o retorno que você espera? E aí você cruza isso com o seu custo. Pô, eu hoje consigo visitar 5 pessoas, eu consigo mandar X panfletos, quanto custa fazer isso? E aí você vê se isso está dentro do seu custo operacional. Hoje, em média, uma escola deve destinar no máximo 20%, e também não menos do que isso, tá? Com custo de vendas. Se eu vendo um curso, que é um contrato de R$100 por mês, 12 parcelas, eu estou falando que eu vou gastar, vou receber R$1.200, mas eu tenho uma taxa de retenção de 60%, Jefferson. Então tá bom, 60% dos 1.200. Então vai te dar R$720. Se você vai receber R$720 ao longo do ano desse contrato que você fechou, se você destinar 20% desse contrato em vendas, quer dizer que você poderia gastar até R$144 para fazer um contrato. E se eu for transformar isso em milheiro de panfleto entre custo de entrega e impressão, puxa, isso dá para eu imprimir 1.000 panfletos. E além disso dá para eu pagar uma comissão de R$40 para a vendedora. Se eu pagar 1.000 panfletos e R$40 e eu fizer uma matrícula, eu estou dentro do meu ROI. O retorno que eu obtive do investimento valeu a pena, ou seja, eu vou destinar 20% da minha venda, vou fazer uma venda, a vendedora vai receber R$40 por aquela venda, eu vou pagar o entregador do panfleto e vou pagar a gráfica. E a conta fechou. Agora, se você entregar 1.000 panfletos e esperar que vai fazer 50 matrículas, você vai falar que a campanha falhou. Porque a expectativa está incorreta. E a expectativa adequada somente se você fizer um cálculo do seu ROI, do retorno sobre o seu investimento. Aí, se você investe os R$140 para fazer uma matrícula e faz essa uma matrícula, quer dizer que dos 720 que você vai receber, tirando todas as despesas, inclusive esses 20%, você vai ter uma margem em torno de 20% de lucro. 20% de lucro, pago todos os funcionários, todas as despesas, você vai ter outros R$144 de lucro. Os outros 60% vai com imposto, secretária, professor, água, luz, telefone, aluguel, mas 20% vai ser seu lucro. Bem, se você investiu R$144, foi seu investimento inicial, e esse R$144 voltou para você em receita, que já ajudou a pagar os R$144, e deu mais R$144 de lucro, quer dizer que o seu ROI foi de 100%. O seu retorno sobre o seu investimento foi de 100%. Você botou 140 e saiu com 280. Que foi 140 que você botou, você pegou de volta e ainda por cima ganhou mais 140. Onde você consegue uma aplicação de 100% em cima do investimento? Então por que ainda não começou a investir em venda de curso? Porque esperava com 1.000 panfletos fazer 20, 30 matrículas. E na verdade o número certo era uma só. E assim, se eu entregar 10.000 panfletos, talvez fazer 10 matrículas. Eu acho que o grande pulo do gato para a resposta é essa daí. Agora, adianta medir só o resultado lá no final? Não também. Então, para evitar que essa campanha dê falha, você pode medir as várias etapas da campanha e com isso você minimiza o risco dessa campanha dar errado. Porque se você deixar para medir só lá na frente o número de matrículas que fizer, pode ser que essa uma matrícula não saia. Mas pode ser que ela não saia essa uma matrícula, mas possa ter acontecido 5 atendimentos. Só que pode ser que no segundo atendimento que não fechou, você já consiga identificar o problema, porque você está medindo os atendimentos. Pode ser que você consiga medir o volume de panfletos entregues por dia, ou acompanhar e descobrir que o panfleto não está sendo entregue. E aí você vai conseguir pegar o problema lá no começo, porque senão aquele panfleto entregue gera visita, a visita depois não gera venda. Mas aí a venda só medida, não dá para você saber o que aconteceu. Então, para fazer o acompanhamento de todas as etapas, eu recomendo que assista o vídeo lá de Vendas da Resiliência, e tem uma parte desse vídeo, que está no nosso webinar, que eu falo sobre
uso da metodologia MAT para fazer planejamento. É uma metodologia do Sebrae, simples, 1 minuto você vai pegar o jeito de aplicá-la na sua escola, e o uso básico de Excel. É um Excel com 3 colunas: metas, ações e tarefas. Então você vai ter uma meta de fazer 20 matrículas. Quais ações você vai fazer? E aí você vai calcular o ROI para ver se aquela ação está fechando a conta. E quem vai fazer? Como você vai distribuir essas tarefas? Então, a meta de 20 matrículas vai ter uma ação de 10 mil panfletos, que as tarefas para entregar esses 10 mil panfletos vai ter 2 entregadores de panfletos na rua, 3 pessoas internas que vai entregar, entrega de panfleto para aluno, o aluno vai estar levando para o amigo dele para indicar, enfim, quais são as tarefas que vão ser feitas. Depois, entregou o panfleto, tem um atendimento, vai ter meta, fazer disso daí 5 atendimentos. Quem vai fazer esse atendimento? Qual é a tarefa desse atendimento? A tarefa: escrever o script de atendimento, definir os produtos que vão ser apresentados, coloca todas as tarefas para que consiga fazer a apresentação. E aí nomeia cada um da equipe, ou cada uma das pessoas, ou você em todas, natural isso aí também, que vai estar executando. Mas mesmo que seja você sozinho fazendo, você tem que fazer esse planejamento, você tem que se cobrar desse projeto seu de executar cada uma das etapas, para que chegar lá na frente, você consiga olhar para trás e falar: poxa, eu fiz X panfletos, ou fiz X ligações, consegui X visitas, consegui X fechamentos lá na ponta. E aí eu tenho um fechamento para uma força de energia de trabalho de 10 mil panfletos, 50 visitas, mas não importa, o ROI fechou e era isso que eu estava buscando. Tá? Ficou claro a ideia hoje então da pergunta: como fazer campanha para não dar falha? Não é a falha, é a expectativa que às vezes não está adequada, e a gente vai saber se é falha ou não se o ROI não estiver errado. E o segredo do ROI dar certo é justamente a gente fazer um planejamento detalhado de responsabilidade, de custo dessa operação. Estamos indo com 2 participantes aí. Se tiver algum complemento sobre o assunto, alguma pergunta, pode estar escrevendo. Se não, espero ter atendido toda a expectativa. E vamos estar encerrando mais essa transmissão de hoje. E eu volto amanhã com mais uma pergunta. E aí daqui até amanhã, se pintar alguma pergunta sobre esse mesmo assunto de hoje, também pode voltar e tocar no assunto. Fechado? Muitíssimo, Júnior, Alexandre, que estão conosco aqui ainda, muitíssimo obrigado por nos acompanhar aí. Meire deve ter saído um pouquinho antes aí, mas eu espero que consigamos aplicar isso em sala, na escola de vocês. E muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Sim, claro, a transmissão vai ficar salva, tá? Eu não estou excluindo nenhuma das transmissões, elas estão ficando salvas no Periscope, e eu estou publicando de novo no YouTube, tá? Daqui a pouco eu vou subir esse vídeo lá no YouTube também, e eu faço um post no Facebook, e faço um post no nosso webinar lá também. Enfim, vamos distribuir nos canais o vídeo de hoje aí também, para vocês estarem acompanhando aí nos outros canais nossos, tá? Mas estou publicando o vídeo e ele vai ficar salvo sim, com certeza. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pelo pessoal. Um abraço, tchau, tchau. É assim que eu descobri como é que encerra a transmissão. Pronto, até a próxima.